nós juntos aprendemos e está proclamando o Evangelho de Jesus. Amém? Esse Evangelho de consciência não é um Evangelho de regras, mas é um Evangelho de prática, um Evangelho de vida, um Evangelho que nos transforma, é um Evangelho de prática de vida. E o Evangelho ele tem que ser vida em nós, senão ele não tem razão de ser. E nós somos convocados por Jesus para que sigamos este caminho, o caminho do Evangelho. E esses textos que nós vamos estar lendo juntos aqui, desse Sermão do Monte, no capítulo 5 e 6, ainda tem um pedacinho também lá no livro de Lucas, no capítulo 6, que conclui algumas coisas. E à medida que a gente for lendo juntos aqui, tecendo alguns comentários, e que de fato a gente possa viver essa simplicidade. Apenas isso. Viver essa simplicidade da fé, a simplicidade do Evangelho, que isso se revela no dia a dia. Cada dia que nós vivemos, temos que viver isso. Junto com a nossa família, com a nossa casa, com as pessoas que nos assistem, aqueles que estão presentes na nossa vida diária, aqueles que fazem parte do nosso ciclo de relacionamentos. E é aí que o Evangelho tem que ser revelado. Fora desse ambiente, aqui é fácil. Aqui é fácil ter um Evangelho pregado e falado. E como eu disse na quinta-feira, vocês lembram, né? Tinha os dois jovens, um com uma palavra e outro com uma ação. A ação, ela produz um significado, mas só falar não produz significado algum, se não tiver acompanhado de uma ação. Então, quando Jesus te chama e você crê, e você toma ação de crer, e crer é um verbo, e a fé é um substantivo. Quando você crê, a fé se manifesta. Quando você crê, a fé se manifesta. Então você tem a ação de crer para que a fé se manifeste. E assim no Evangelho, nós devemos ter ações de fé. Qual a ação de fé? É crer. É a única obra de fé que nós precisamos fazer. Nós não precisamos fazer obra nenhuma. A única obra de fé que precisamos é crer. E que nós venhamos crer no Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus de transformação na vida de cada um. É poder de transformação na minha vida, na sua vida. E na vida daqueles que nos rodeiam, na vida daqueles que nos cercam, na vida daqueles que se envolvem com a nossa vida de alguma forma. No meio ambiente em que a gente vive, no nosso círculo de amizade, de amigos, no círculo familiar, na comunidade. De alguma forma essa manifestação do Evangelho tem que ser viva. Então, começando aqui no capítulo 5, versículo 1 do livro de Mateus, nesse sermão que foi o maior sermão de Jesus, e várias vezes nós já falamos sobre esse sermão aqui, e o próprio texto falará por si. Eu não gostaria de me aprofundar em comentários, porque o próprio texto ele tem que falar ao nosso espírito. Porque a palavra ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando essa palavra tem esse poder, quando essa palavra que penetra seu ser tem esse poder
de te trazer discernimento é porque é uma palavra viva em você. Caso contrário, é apenas um conhecimento que não mudou nada em sua vida. E esse saber, ele pode trazer apenas conhecimento mesmo. Aqui diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você saberia me dizer o que é uma pessoa humilde de espírito? Você poderia definir por que os humildes de espírito? Por que o reino dos céus é dos humildes do espírito? Humildes do espírito, a palavra que ela não está, não é uma palavra que significa pobre. É uma palavra que significa dependente. Os humildes do espírito são aqueles que são dependentes. Não são aqueles que são autossuficientes. Não são aqueles que têm soberba, porque uma pessoa soberba, ela é autossuficiente. Mas os humildes de espírito são aqueles que se colocam em extrema dependência daquilo que o Evangelho nos ensina. Porque o Evangelho, ele veio para nos colocar no reino. A Bíblia diz que ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E esse reino é dos humildes do espírito. Os humildes ou pobres de espírito se caracterizam pelo fato de terem dentro de si o reconhecimento de quem são eles de verdade, de suas fraquezas, sua condição pecaminosa, sua pequenez e sua total dependência de Deus, como eu disse. Aqueles humildes de espírito dependem da atuação de Deus nas suas vidas. Como eu disse, não são suficientes em si mesmos. Nós muito temos falado aqui que aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Aquele que é cheio de si mesmo, ele não é pobre do espírito. Ele é independente em relação à graça. Ele é independente em relação ao poder de Deus. Então o reino dos céus é dos humildes do espírito, porque eles têm a sua dependência total em Deus. Aqueles que sabem que dependem. Aqueles que sabem que não são autossuficientes. Aqueles que depositam toda a sua confiança em Deus. Pessoas interiormente humildes. Pessoas que de fato reconhecem a grandeza de Deus e se submetem a Ele de coração. Esse é o tipo de pessoa que Jesus afirma que possui o reino de Deus. Me dê um exemplo de uma pessoa humilde de espírito. Jesus. Para que maior exemplo que ele deu ali em Filipenses no capítulo 2, que diz que ele não usurpou o direito de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos ler esse texto em Filipenses, capítulo 2,
Olha o exemplo de uma pessoa humilde de espírito. Não tem maior exemplo que esse. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, olha só a profundidade disso que o apóstolo Paulo está falando. Versículo 2: completai a minha alegria, de modo que penseis da mesma forma, que você seja humilde de espírito da mesma forma. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada fazendo por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como é difícil ser pobre de espírito, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ter o sentimento de que o outro é superior a si próprio. É difícil, sabe por quê? Porque nós somos tomados e sobrecarregados de si. Mas aquele que quer seguir o Evangelho tem que negar a si. Tomar a cruz e seguir, aprender de Jesus, que é manso e que é humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração. E quando seguimos com Ele, aprendemos a negar a si próprios, para que o verdadeiro ser, a verdadeira essência de Cristo em nós se transforme numa esperança de glória na vida de outras pessoas. Amém? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não tenha em vista o que é propriamente seu, mas se preocupe com o que é do outro, com o que vai satisfazer o outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha a humildade do Espírito. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é ser humilde de espírito. Dependência total do Senhor. Alguém que não tem a vida centrada em si, mas na dependência de Deus e no amor ao próximo. Conceitos simples e básicos do Evangelho. Muito, mas muito distante da maioria das pessoas que professam a fé cristã. O que se encontra são exterioridades e religiosidades. Não se encontra, na maioria dos cristãos, não se encontra esse espírito. Mas o reino de Deus é carregado desse espírito. O espírito da humildade. Bem-aventurado, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Onde está a felicidade então? Em ser pobre de espírito. Voltamos para Mateus capítulo 5, agora o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Felizes são os que choram, porque há para eles consolação. Nós precisamos compreender, amados, o valor do choro, o valor da tribulação, o valor dos momentos difíceis, o valor de uma vida cheia de problemas, o valor do choro nesse instante, para nos transformar pessoas melhores. Então é possível que os humildes de espírito, eles chorem muito, porque os humildes de espírito estão na contramão do curso normal, porque eles não têm a dependência em si, eles não são centrados em si, eles são dependentes de Deus. E a maioria das pessoas, quase 100% de todas, do mundo inteiro, são centradas em si mesmo. São pessoas egocêntricas. E uma pessoa egocêntrica, quando vem o turbilhão, quando vem a tempestade, quando vem as dificuldades, e o momento da tristeza, do choro, que a própria existência traz para todas as pessoas, indistintamente. Vai haver separação, vai haver choro, vai haver morte, vai haver doença, vai haver calamidades, vai haver desafios muito grandes que trarão choro. Mas aqueles felizes são aqueles que choram e fazem desses momentos oportunidades de serem pessoas mais fortes, de serem pessoas mais vivas, de serem pessoas mais perspicazes, aprendendo com cada situação. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. As características de Jesus são as características de uma pessoa feliz. São as características que buscamos. Felicidade não está no que você vê. Felicidade está em uma realização interior dentro de você. E essa é a realização que o Evangelho faz na vida das pessoas. Felizes são os que choram, felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. O que seria da humanidade se não fosse os mansos que estão por aí? Eu digo que são os mansos que você talvez nem conheça. São aquelas pessoas que têm paciência. São pessoas que não são iradas. São pessoas que não são iracundas. São pessoas que, onde elas entram, elas trazem paz na vida das pessoas. Essas pessoas são as que herdam a terra, os mansos. Tem mais, irmãos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque só alcança misericórdia quem dá misericórdia. Só alcança misericórdia quem dá misericórdia. Quem oferece misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes eles são. Bem-aventurados aqueles que têm um coração limpo, os limpos de coração, porque são esses que verão a Deus. Aqueles que têm um coração puro, mãos limpas, coração puro. São aqueles que não têm olhos altivos, aqueles que não têm vaidade, aqueles que não são carregados de si.
Bem-aventurados que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eles serão chamados filhos de Deus. Vira a página aí, vai lá para o versículo 13, 5:13 de Mateus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, com que se pode restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Qual a utilidade do sal? Temperar. Nós somos o tempero dessa terra. E o que é ser sal? Esses versículos que nós lemos anteriormente, ser sal é ser humilde de espírito, ser sal é chorar, ser sal é ser manso, ser sal é ter fome e sede de justiça, é ser misericordioso, é ser limpo de coração, é ser pacificador, é ser perseguido por causa da justiça. Isso é ser sal. Ser sal é ser o tempero desse mundo, é ser sal onde você está. Se o sal for insípido, ele não serve como sal, ele não tem sabor. Versículo 14: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha, e nem se acende uma candeia para colocada debaixo do alqueire, mas no velador, para trazer luz a todos que encontram-se na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós fomos chamados para ser luz. O que é ser luz? É você iluminar onde você está. É onde não tem solução, você traz soluções. Onde não tem paz, você traz paz. Onde não tem mansidão, mas você, com a sua mansidão, chega naquele lugar. Onde há soberba, você chega com humildade, humildade do Espírito. Onde não há misericórdia, você traz misericórdia. Você oferece misericórdia. Você oferece os valores do reino. Você oferece aquilo que o Evangelho produziu dentro de você. E agora você está trazendo essa luz toda para fora. Não se põe uma candeia debaixo da mesa, mas se põe num lugar alto para trazer luz aos que estão na casa. Você é luz para a sua casa. Você é luz na sua casa. Assim brilhe essa luz diante dos homens, para que vejam em você as vossas boas obras. Porque em Cristo você foi criado para as boas obras. As boas obras de Deus. O amor de Deus derramado em nosso coração por intermédio de Jesus Cristo. Fomos chamados para essas obras. Mansidão, longanimidade, temperança, domínio próprio, paz, alegria, amor, perdão e assim por diante. Fomos chamados para as boas obras. Chamado para que espírito e vida saia de nós. Assim como Jesus, quando ele esteve aqui, ele apenas transmitiu espírito e vida. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim.
para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até os céus e a terra passa, nem um i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. A verdade, ela já se cumpriu, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Em Jesus toda essa lei está cumprida. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça, que eu tinha falado antes, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, olha só, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, as classes políticas e religiosas da época, se a nossa justiça não exceder a justiça deles, que a justiça deles era baseada em lei, a justiça deles era baseada em exterioridades, a justiça deles não era baseada em consciência. Por isso que não adianta você seguir um conjunto de regras sem consciência. Por isso que é melhor a letra escrita no seu espírito, que ela produz vida, do que a própria regra da Bíblia, doutrinando você aqui e ali. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. É o Espírito dentro de você vivificando isso e transformando em consciência dentro de você. Agora você já não faz o que está escrito. Agora você não acrescenta a lei e você não diminui da lei, mas é uma questão de consciência dentro de você. Isso é produzido de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é te enfeitando de fora para dentro, mas é isso saindo vida de dentro de você, que atinge as pessoas que estão ao seu redor, porque você está vivendo algo que transformou o seu interior por completo. Então a nossa justiça precisa exceder a justiça dos escribas, fariseus, dos religiosos, de todos aqueles que dizem que são, mas não são. Porque a justiça deles são justiça de exterioridades. Justiça baseada em lei, baseada em regras, não baseada em graça. A justiça de Deus em você é uma justiça no seu interior. A justiça aqui dentro, que transforma você a cada dia. Bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede dessa justiça, porque eles serão fartos. Eles serão fartos. Você vai ser farto de quê? Farto de vida de Deus de dentro para fora. Versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então tudo que te faz tropeçar, corta da sua vida. Você tem que tirar tudo aquilo que te faz tropeçar. E essa percepção daquilo que te faz tropeçar, você tem que ter isso dentro de você. Você saber o que te faz tropeçar. O que te faz tropeçar? É isso que você tem que cortar. No seu dia a dia, o que te faz tropeçar? É isso que você tem que cortar. Versículo 38. Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais
ao perverso. Se você se deparar com alguém perverso na sua vida, seja amigo, seja inimigo, não resista a ele. O que o texto nos diz? Para que você ofereça para ele a outra face. Não entre em demanda com o perverso. Com o perverso ele só merece a outra face. Ele merece a sua consideração. Mais adiante ele diz: não entres em demanda. Se alguém demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa ali também a capa. Deixe o que você tiver que deixar. Não resista ao perverso, dê a outra face. Não entres em demanda, deixe o que você tiver que deixar. É melhor você perder algo do que entrar em demanda. É melhor perder. Porque no reino, quem perde é quem ganha. Quem é primeiro é o último, quem é o último é primeiro. É diferente. Se alguém te obrigar a andar uma milha, se alguém trazer algo para você que está difícil, mas suporta ele 2 vezes isso. Anda 2 milhas. Anda mais um pouco. Tenha paciência. Seja longânimo. Gente, o reino de Deus é algo fantástico, e esses valores eles têm que começarem a transformar a nossa vida. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Isso é o que a lei dizia. Mas Jesus está dizendo: eu porém vos digo. Grande afirmação de Jesus. Toda vez que Jesus disser eu porém vos digo, na verdade ele está trazendo o espírito do Evangelho. Na vossa lei está escrito, mas eu porém vos digo. Em todo esse texto que nós estamos lendo aqui, está dizendo eu porém vos digo, eu porém vos digo. Em verdade eu te digo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. São as 3 grandes afirmações de Jesus. E aqui ele diz assim: eu porém vos digo, apesar de que na lei está escrito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que você se torne filho do vosso Pai Celeste. Aí você pode perguntar para mim: poxa, mas eu faço tudo isso e eles só se dão bem e eu só me dou mal. Olha o que diz aqui, ó. Diz que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons. Esse é o Espírito de Deus. Ele faz vir chuva sobre justos e injustos. Porque se você amar aquele que ama você, que recompensa você tem? Não fazem os publicanos também o mesmo? Amam os seus próprios filhos? Amam os que vos amam? Não. E se você saudar somente os irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. É isso que o Evangelho nos chama, para sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Olha a perfeição de Deus. Ele traz o sol para justos e injustos. Ele traz chuva para justos e injustos. Mas cabe a nós, que somos aqueles que têm fome e sede de justiça, que sejamos fartos da justiça de Deus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Aí o capítulo 6.
de maneira que você seja notado por eles. Esconda-se desse tipo de justiça, mas seja justo, a justiça de Deus, do seu interior, que sai de dentro de você. Guardai-vos de exercer essa justiça diante dos homens. Mais atrás ele disse que a nossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos publicanos e fariseus. Se você conhece alguém religioso, a sua justiça em relação até a ele próprio tem que exercer a justiça que ele está exercendo com você. Assim como você quer que os homens vos tratem vocês também. Lucas, para nós concluir, Lucas 6, 27. Lembrando, guardem-se de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de serem notados por eles. Você já recebeu sua recompensa, se você fizer para que os outros vejam. E se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas, dos fariseus, dos religiosos, daqueles que se dizem justos, de nada serve. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Bendizei os que vos maldizem. Que ele fala mal de você, você tem que falar bem dele. Difícil, né? Quase impossível, né? A tendência é nós falar mal, mesmo que ele fale bem da gente, é nós falar mal dele. E aqui ele está dizendo completamente o oposto. Aqui é para você bendizer aquele que está falando mal de você. Ao que te bate numa face, oferece a outra. Ao que te tira a túnica, dê a capa. Dá ao que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como eu disse, perca o que tem que perder. Deixe o que tem que deixar. Corte o que tem que cortar. Como quereis que os homens vos façam, assim vós também fazei a eles. Se amais os que vos amam, não há recompensa. Pecadores amam outros pecadores que amam eles. Se fizer o bem aos que te fazem bem, não tem recompensa. Até os pecadores fazem isso. Se você empresta a quem você espera receber, que recompensa você acha que vai ganhar? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nenhuma paga, e será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ele é benigno para aquele que tem ingratidão e maldade. Talvez aquele que você emprestou, ele não te devolveu. Aquele que você emprestou, ele não te pagou. Ele foi ingrato e foi mau, mas Deus com ele também é benigno. Assim como Deus é benigno, nós também temos que ser benignos. Sede misericordiosos, assim como exerce misericórdia Deus sobre cada um. Como Deus é misericordioso,
Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados e felizes os humildes de espírito. Deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes são os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Felizes são os perseguidos por causa da justiça. Você é perseguido talvez pelo fato de você servir a Deus, de você ter fome de justiça, você ter disposto o seu coração de servir a Deus, disposto o seu coração de ter uma nova vida, disposto o seu coração de ser transformado. E por isso até as pessoas estão te perseguindo. Mas felizes são esses, porque são filhos de Deus. Felizes são os injurados, os que sofrem danos, sofrem mentiras, sofrem qualquer tipo de mal por causa do reino de Deus. Mas deles é o reino de Deus. Feliz é você. Felizes somos todos nós. Felizes somos todos nós que estamos no reino de Deus. Fomos inseridos nesse reino. E à medida que cremos, uma ação dentro de nós, ação de crer, a fé se manifesta. E o Evangelho é revelado dentro do nosso espírito. O Evangelho que nos transforma de dentro para fora. E tudo o que sai de nós é vida, quando somos transformados, em nome de Jesus. Amém?